E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros e hoje, pessoal, a gente vai dar seguimento ao nosso estudo do Yoga Sutra de Patanjali, as bases do yoga, as bases da meditação. E hoje, pessoal, a gente vai continuar na reflexão que a gente continuou, né? Que a gente começou nos textos passados. Patanjali falando sobre a tranquilidade da mente, né? Eu vou ler para vocês os sutras e a gente vai conversando, a gente vai refletindo um pouco e vamos vendo como é que a gente vai fluindo aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai refletir sobre o Sutra 37, 38 e 39, certo? Deixa eu pegar aqui. Cadê outra tradução? Não sei cadê. Ah, tá ali. Não, mas pode deixar. O 37 diz o seguinte: a tranquilidade da mente, né, ou tranquilidade, vem através de uma mente que é livre de objetos de desejo, certo? Esse sutra, em outras traduções, tem pessoas que traduzem em uma mente que repousa sobre pessoas que estão livres de desejo, como se a gente meditasse na consciência de alguns mestres, né? Mas, particularmente, eu prefiro a forma como a professora Glória Arieira coloca, né? Porque ela vai trazer dentro da tradução dela, que a mente tranquila, né, a Chitta Prasadana, vem através de uma mente que está livre de objetos de desejo. E essa questão do desejo, meus amigos, é uma coisa que dá muito pano pra manga, que dá pra gente refletir bastante. No próprio Yoga Sutra, nos primeiros sutras, Patanjali traz sobre essa questão dos desejos, falando que as duas chaves fundamentais do yoga é Vairagya e Abhyasa. Vairagya é justamente a renúncia, a questão da ausência dos desejos, dos apegos, né? Já no comecinho, praticamente não, todas as tradições meditativas, elas vão bater nessa mesma tecla do desejo, seja no budismo, seja no hinduísmo, do yoga, seja no taoísmo, praticamente todas elas vão falar a mesma coisa, né? Que Patanjali fala muito dentro do Yoga Sutra, na Bhagavad Gita, Krishna, ele fala muito sobre essa questão da morte dos desejos para Arjuna, também. Dentro do Tao Te Ching, Lao Tzu também fala sobre essas questões do desejo. Tanto é que tem alguns textos de Lao Tzu que ele fala assim: a única coisa, né, que o homem sábio deseja é não ter desejos. E onde não existe desejo, existe a paz, né? Dentro das Upanishads também trata sobre essa questão dos desejos. Só que para nossa mente racional, às vezes é muito difícil assim a gente entender o que é uma mente livre de desejos. Muitas pessoas, quando vão refletir sobre isso, elas acham que a mente livre de desejos é como se fosse uma mente que não possuísse vontade. É como se uma mente fosse uma mente inerte, sem movimento, né? E o que não é isso, é o totalmente contrário disso. A mente livre de desejos é a mente em paz, é a mente que verdadeiramente está em paz, é a mente que está num estado de contentamento, né? De contentamento. E essa questão da libertação dos desejos é uma libertação muito grande, no sentido de que a gente vive muito condicionado pelos desejos. Significa que a gente vive também condicionado, através da vitória e da derrota.
Uma mente livre de desejos é uma mente que se libertou desse tipo de dualidade também, que é uma mente que consegue aprender tanto na derrota quanto na vitória. E que, mesmo estando em um estado de erro, de derrota nesse sentido, ela conserva a sua paz, ela não fica mal, porque não está a sua própria felicidade não está condicionada, né, a esse estado ou de vitória ou de derrota. E o que acontece? Uma coisa para a gente refletir aqui, para a gente trazer à tona essa reflexão também. Todas essas tradições meditativas, elas vão colocar na nossa natureza real a fonte de toda a realização, bem-aventurança, suprema felicidade. Isso não é uma coisa que a gente tem que construir, é uma coisa que a gente tem que revelar. Nós já somos tudo isso. O que acontece é que nós estamos em um estado de ignorância. E que a ignorância, ela vai ser a raiz de todo o sofrimento. Patanjali coloca sobre isso, a gente vai ver sobre essa questão dos kleshas, né, os causadores de sofrimento. A raiz dos kleshas, segundo Patanjali, vai colocar a ignorância. Dentro do budismo, nas 4 nove verdades, Buda, primeira nova verdade, o sofrimento existe. Depois, ele tem uma causa. Qual que é a causa? A ignorância. Terceira nova verdade, pode ter um fim. E qual que é o caminho para o fim? É o caminho óptimo que o Buda também apresenta ali. Mas todas elas vão colocar na ignorância a raiz dos problemas, certo? Só que acontece? A partir dessa ignorância, muitos desejos vão sendo construídos em nós. E às vezes desejos que não tem nada a ver com a nossa verdadeira natureza de ser. São desejos que não trazem uma satisfação real para o interior, para a consciência. É como se a gente estivesse querendo satisfazer a sede bebendo água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente vai ter. E aí, quando a gente encarna nas mais diversas culturas, né? E às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra, às vezes o certo de uma cultura é o errado de outra. E cada cultura vai ter o seu jeito de pensar, o seu jeito de encarar a vida, né? E tudo mais. E todos esses desejos, eles vão sendo construídos com base nos valores de cada uma dessas culturas, nos valores do meio onde a gente se encontra e no que vai sendo construído dentro de nós. Então, às vezes, para uma pessoa que é valioso, para outra não é. E assim vice-versa. E o desejo, o que é o desejo? Não importa o que a gente deseja. Não importa o que a gente deseja. Sempre pensando assim, nossa, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Nossa, quando eu conseguir tal coisa, quando eu tiver tal coisa, não importa o que seja essa tal coisa, mas quando eu conseguir, nossa, aí eu vou ser feliz. Então, é sempre a partir de um estado de ausência e que a gente busca nessa tentativa de preencher, digamos assim, né? Que não importa o que a gente deseja. Só que, a partir desse desejo, muitas coisas acontecem, né? Por exemplo, às vezes a gente deseja muito algo, aquilo não acontece. Deseja muito algo que não acontece, a gente pode ser jogado para o futuro, passar a sentir muita ansiedade. Se eu desejo muito algo, e eu sou contrariado nos meus desejos, eu passo a sentir muita ansiedade, ou muita frustração, quer dizer, confundi. Eu passo a sentir muita frustração. A partir dessa frustração, eu posso sentir raiva, cólera, né? Se eu desejo muito algo e uma outra pessoa consegue aquilo que eu estava desejando, eu passo a sentir inveja daquela pessoa. Se eu desejo muito algo e às vezes eu consigo aquilo que eu estava desejando, eu passo a sentir muito apego, porque com esse apego vem o ciúme, que é eu não posso perder aquilo que eu consegui, porque perder isso é perder a própria felicidade, porque não é uma coisa que está em mim,
uma coisa que eu posso perder. E aí isso vem o medo também, o medo de perder. E muitas coisas que vão surgindo a partir da ignorância e dos desejos, que são os grandes males, assim, digamos, né? E tudo mais. Então, o estado de não desejo é um estado de consciência de autorrealização. À medida que a consciência ela vai se elevando no sadhana, nas práticas especiais destinadas a desenvolver as energias, elevar o padrão de consciência para o ser, a consciência ali, revelar o estado de autorrealização, através desse estado, ela se encontra realizada em si. A partir desse momento, existe a satisfação real. A partir dessa satisfação real, dessa plenitude, vem a paz. E a partir dessa paz, ele age na vida de forma desapegada porque ele não precisa de nada para ele sentir essa felicidade que já está nele. Então aí a mente se torna livre de desejos. Ela age de forma desapegada, porque ela vê essas dualidades, seja vitória, derrota, com os mesmos olhos, porque ela não precisa disso. Ela já está realizada em si. Então, existe toda uma lógica muito profunda que essas tradições vão trazer em relação a essa questão do desejo. E que é o cerne mesmo. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente pega as meditações puras, igual a meditação zen, alguma coisa assim, não existe nada para ser conquistado. Não existe nada para ser desejado. E como que uma mente vai entender a gente praticar algo que não há nada para ser conquistado naquela prática? Não há nada para ser desejado. Não há nada para ser alcançado. É muito difícil para a mente entender isso, né? E umas práticas orientais são muito exóticas, digamos assim, né? Então, meus amigos, esse foi o Sutra 37. Às vezes eu fico fungando assim, mas não me preocupa não. Aí o 38, ela coloca o seguinte: a tranquilidade da mente é descoberta pela contemplação na base dos estados de sonho, sono profundo e acordado. Aqui ela está falando dos estados de consciência, né? Vamos ver aqui que a professora comenta. A mente é caracterizada pela experiência dos estados acordado, dhyana, sonho, swapna e sono profundo, nidra. Apesar da diferença e da alternância constante entre esses três, há uma base que é constante, que não muda. Essa base aqui é referida pela palavra alambana, um suporte imutável para as mudanças. Esse suporte é consciência livre do corpo, do espaço, da qual os três estados dependem. Quando o foco da mente é o mutável, ela permanece agitada. Quando o foco maior é o imutável, ela sempre presente, à luz da consciência, a mente alcança a tranquilidade, né? Esse sutra aqui eu também não vou comentar muito não, vou deixar só como comentário da professora mesmo, ok? O 39 diz o seguinte: ou a tranquilidade da mente vem da meditação naquilo que é amado, né? E a professora comenta o seguinte. Ao pensar em um objeto amado, na possível união com ele, na presença dele, a mente encontra satisfação e para de oscilar. O objeto amado traz tranquilidade à mente. Com o questionamento de Vedanta sobre a realidade do eu e dos objetos, a mente entende a limitação destes e descobre que o eu básico, que é livre de limitação, é a fonte de toda satisfação, não os objetos. Isso que eu acabei de falar para vocês sobre toda essa lógica
da morte dos desejos da nossa natureza real. Lembre, né? O eu é a fonte de todo o amor, pois é Ananda Swarupa, é completo e pleno. Nossa real natureza, digamos assim, né? O que é amado por todos é a felicidade. Inclusive, isso é uma coisa que Aristóteles também falava, né? Que a maior busca é a felicidade, digamos assim, né? E a fonte da felicidade é o eu, esse eu real, é a natureza real do ser, né? Não os objetos que são mutáveis e ilimitados. A felicidade, que é a completude, sendo livre de carência, não pode ser causada por algo limitado por natureza, como os objetos. O eu eterno e livre de limitação é a fonte de felicidade. Então a mente se aquieta na meditação de algo amado e depois descobre que a fonte do amor é o eu ilimitado. Ou seja, quanto mais a pessoa volta para si, entre aspas, como se fosse até um egoísmo, né, voltar para si, mais ela encontra essa fonte desse amor ilimitado, que está nela mesma. E percebe que isso é uma coisa, é um processo de revelação. Todo esse processo é um processo de revelação, é um processo de desconstrução e revelação do eu, que é a proposta do sadhana, é a proposta de toda a prática, de toda a vivência do yoga. A proposta do yoga é fazer você e qualquer pessoa vivenciar esse que a gente está conversando. Vivenciar na prática. Vivenciar na própria pele o que é esse encontro com a real natureza do ser. Essa é a proposta do yoga, meus amigos. O yoga quer isso. Que você entre em contato com esse conhecimento de si real. Verdadeiramente. Não só mental. É uma coisa que a pessoa vivenciar com todo o ser. Pessoa que propõe fazer essas profundas práticas sadhana, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, vai vivenciar esses estados. Seja encarnado ou desencarnado, né? Não importa. Mas a pessoa vai vivenciar isso. É só uma questão de tempo, de disciplina e de persistência, né? Coloca o seguinte: os Sutras 33 ao 39 também podem ser considerados instruções para contemplações ou meditações, cujo resultado é mencionado, que é o 40. Então vamos no 40 aqui. O comando da mente capacita a pessoa a ir desde a menor partícula até o maior tamanho. E a professora Glória coloca o seguinte: Patanjali, com esse sutra, nos diz que, através das contemplações mencionadas nos sutras 33 e 39, que foram os sutras que Patanjali estava falando sobre a tranquilidade da mente, né? A mente alcança a tranquilidade. E, além disso, uma sutileza com a qual pode penetrar nas coisas mais sutis e também em todo o universo, no pequeno e no grande. Ou seja, através da tranquilidade da mente, é como se a mente também pudesse ter uma capacidade de penetrar, seja nas coisas pequenas ou nas coisas grandes do universo mesmo, né? O comando da mente confere ao yogi a capacidade de dominar o mundo e também seu corpo. Livra o yogi da limitação que parece ser criada por seu corpo e pelos objetos do mundo. O yogi torna-se senhor de si mesmo, independente. Ou seja, ele passa a ter esse domínio da matéria e esse sentir muito sutil mesmo que penetra nas coisas, né? Então, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje do Yoga Sutra de Patanjali. Acho que foi muito produtivo o nosso estudo de hoje. Espero que as minhas palavras possam ter servido de alguma coisa para vocês. Qualquer dúvida podem perguntar, deixar aqui. Muito agradecido a todos vocês que estão aqui até agora. Muita paz a todos. E até mais, nosso próximo encontro. E namastê.